No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode ter uma base Postgres rodando rapidamente no seu ambiente e isso tudo sem precisar rodar nenhuma instalação. Tá? Em poucos segundos, rodando apenas um comando, você tem o Postgres na sua máquina. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur, eu sou engenheiro e desenvolvedor de software já há muitos anos e a minha missão aqui é ajudar você, que é dev, iniciante ou experiente, a ser mais produtivo e avançar na sua carreira. O Postgres é um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele é de código aberto, né, e é muito conhecido por aí, muita gente utiliza, né, ele é bem famoso por ter boa performance, ser confiável, né, ser robusto. E, bom, como que a gente pode instalar isso? Né? Para instalar o Postgres, a forma mais, vamos dizer, padrão seria entrar no site do Postgres, fazer o download, instalar ele, rodar todas as etapas lá da instalação, né, o famoso next, 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 ok? E aí você roda o serviço, você está com o Postgres rodando na tua máquina. Tá? Mas o que eu vou mostrar aqui hoje é algo muito mais simples, tá? É apenas um comando e aí você tem o Postgres pronto para você usar. Para isso a gente vai precisar ter o Docker instalado, tá? O segredo aqui é o Docker. Para quem não sabe o que é o Docker, eu vou deixar aqui um link para um vídeo que eu gravei falando sobre o Docker e também um outro falando sobre o WSL, né, que na verdade são duas ferramentas que eu recomendo que todos vocês tenham, né, nos seus ambientes, no caso o WSL para quem usa Windows, né, porque isso permite que você rode várias aplicações, né, de uma forma muito simples. Né, o Postgres é apenas uma delas. Né. Bom, aproveito aqui esse momento para pedir para você deixar seu like e também fazer inscrição no canal, né, porque isso nos ajuda bastante e também ajuda outras pessoas a receberem esse material e também você, né, sendo inscrito, que aí fica por dentro das novidades. Tá? Bom, então aqui eu vou entrar no WSL, tá? WSL-AD Ubuntu, que é a versão que eu tenho aqui, porque eu tenho duas versões do WSL, então eu preciso especificar aqui qual que eu quero usar. Então ele está aqui, entrou no WSL e aqui eu vou, por exemplo, eu já tenho aqui o Docker instalado, tá? Vou só dar um comando docker ps, que aí ele mostra se tem algum container rodando. No caso, não tenho nenhum container rodando no momento, tá? Então a gente vai rodar aqui um container com o Postgres, tá? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. O comando é um pouco grande, são vários parâmetros, eu vou explicando o que é cada parâmetro desse aqui, tá? Então, primeiro, a gente vai colocar aqui o parâmetro "-d", que significa um detach. Isso aqui é para eu rodo o container, uma vez que ele inicializa o container, ele já me libera o terminal e eu posso executar qualquer outro comando, tá? Sem essa opção "-d", ele ficaria o terminal travado, mostrando o trace da execução do Postgres. Pode ser interessante também para você ver o que ele está executando, né? Com o que ele está logando aí à medida que o banco vai subindo e à medida que as aplicações vão se conectando a ele. Tá? No meu caso aqui eu não quero isso, eu quero simplesmente voltar para o prompt, então coloco esse "-d". Aí eu tenho também o parâmetro "-name", que aqui eu especifico qual é o nome do meu container. Tá? Aqui é o nome, qualquer nome, o nome que você queira dar para o container. Eu vou colocar aqui "my Postgres container". Tá? Aí eu tenho outro parâmetro "-p", aqui é o meu mapeamento de portas. Tá? Então isso aqui é importante você entender, porque eu posso definir, por exemplo, a porta que eu quero, porque o meu container vai expor para as aplicações que estão rodando aqui no meu ambiente, né? No caso esse primeiro parâmetro aqui, eu vou deixar aqui a porta padrão mesmo, e o segundo parâmetro aqui é a porta que o meu Postgres vai usar internamente dentro do container, tá? Então, no caso é o 5432 também. Aí eu tenho esse parâmetro aqui "-v", que eu posso especificar um volume, tá? O volume é o quê? Uma forma que eu tenho, por exemplo, de persistir. Como aqui é um banco de dados, então eu quero manter esses meus dados quando o container parar e eu quiser rodar esse container em outro momento, então eu quero ter esses dados sempre lá, né? Cada vez que eu rodar o meu container. Então, a forma de você persistir isso aí é você criar um volume, e esse volume aqui eu vou mapear numa pasta dentro do container, que é a pasta onde o Postgres guarda os arquivos, né, do banco de dados. Então, eu mapeio aqui nesse var lib postgres sql /data, tá?
Então esse meu volume mypgdata, que é no meu ambiente Docker, ele vai estar com os dados dessa pasta. Aí agora eu posso especificar aqui algumas variáveis de ambiente, tá? Eu vou querer especificar, por exemplo, o usuário, tá? Postgres user. Vou usar aqui o meu usuário padrão, mas só para mostrar como que eu posso passar variáveis de ambiente, né, no comando do Docker Run. Vou especificar também a senha desse usuário, tá? Vou colocar aqui my password e vou também especificar qual é o nome da base de dados, tá? Então, PostgreSDB, e aqui eu vou chamar de my PostgreSDB, tá? E o último parâmetro aqui é o nome da imagem, tá? É a imagem que eu vou usar para carregar esse container. No caso, a imagem é a imagem do Postgres. Isso é uma imagem que ele vai buscar no repositório do Docker, tá? Então aqui, estou pronto, vou dar um Enter e aí já rodou. Então você vê como é rápido. Eu tenho aqui o comando, ele já rodou meu container, eu posso ver aqui Docker PS, o container está rodando, tá? Então vamos lá, como é que a gente acessa esse banco, tá? Para acessar o banco, a gente pode fazer o seguinte, eu vou mostrar duas formas, tá? A primeira vai ser usando o próprio PSQL, né, o programa client do Postgres, só que ele está dentro do container, tá? Então como é que eu faço? Eu vou executar esse comando, vai ser docker exec-it, aqui eu passo o nome do container, my Postgres container, e aqui eu passo o comando que eu quero executar dentro do meu container, tá? Então nesse caso aqui eu vou executar o PSQL, tá? Que é o client do Postgres, -d, vou especificar o nome da base, né? My Postgres é o banco de dados, e esse parâmetro -u eu vou passar o meu usuário, Postgres, ok? Pronto, aqui eu estou conectado na base Postgres, eu posso executar o comando aqui, /dt, vai me mostrar, não tem nenhuma tabela. Então vamos criar aqui uma tabela. Eu tenho já aqui um scriptzinho, eu vou só copiar aqui. Então eu tenho aqui esse comando create table, criando essa tabela employees, tabela criada, e tenho aqui um outro comandinho para inserir alguns registros nessa tabela. Vamos fazer isso. Tá? Estou inserindo aqui um dos 4 registros, beleza. Então vamos fazer um select all aqui nessa tabela, só para a gente confirmar que está os registros aí. Beleza, tem uns 4 registros aí nessa tabela. Uma outra forma que você pode fazer é usar um outro programa. Eu vou usar, por exemplo, um programa gráfico para conectar no Postgres, por exemplo, rodando da minha máquina Windows, tá? Para isso eu vou usar o TheBeaver. Eu tenho aqui o TheBeaver. Quem não conhece o TheBeaver, é um programa também muito interessante você ter. Ele permite que você conecte com vários servidores de banco de dados diferentes. Então aqui estou no TheBeaver, vou criar uma nova conexão do tipo, aqui você vê aqui, ó, que tem todos esses conectores aqui para banco de dados. Eu vou escolher o Postgres. E aqui é só colocar os parâmetros de conexão, o host no caso é o localhost, a porta é essa mesma aqui. Database, eu chamei a minha database de myPostgresDB, né? Aí o usuário é esse mesmo e a senha foi myPassword, certo? E aqui posso fazer o test connection, só para validar, ó, conectou. Então, beleza. E aqui vou dar um finish. E aqui eu tenho minha conexão. Eu posso ver aqui, por exemplo, as bases, ó, eu tenho aqui a minha myPostgresDB, né? Nela eu tenho aqui as tabelas, a employees, foi a tabela que eu criei, e aqui eu posso dar um view data, e aqui ele me mostra todos os registros que eu tenho nessa tabela. Bom, para quem não sabe como instalar e configurar o ambiente, o WSL, o Docker, eu vou deixar aqui na descrição os 2 vídeos que eu gravei, um sobre o WSL e o outro sobre o Docker, tá? E aí vocês podem assistir. E para você que chegou até aqui, conto com seu like, com a sua inscrição no canal. Isso fortalece a gente, isso ajuda outras pessoas a receber as recomendações e principalmente você que vai ficar sabendo de todas as novidades que a gente ainda vai publicar por aqui. Valeu!